Oi, gente, aqui é Kate Cavalcante e a gente está começando mais um Política de Leve. E hoje eu estou aqui no estúdio com uma mulher negra, mãe de dois, professora, historiadora, advogada popular, deputada estadual por Pernambuco e foi uma das candidatas à Prefeitura do Recife. Seja muito bem-vinda, Dani Portela, muito bom tê-la aqui conosco. Eu agradeço o convite, Kate. Muito bom estar aqui. E adorei o nome e a proposta do programa, né? Que é política de leve. É a forma como eu acho e acredito que a gente deve estar, fazer a política. Estou me sentindo muito à vontade já de cara. Ah, que bom, Dani, que bom. Dani, eu citei algumas referências suas, né? Agora me diga, diante disso tudo, de tanta luta, ser mulher, ser deputada estadual, foi candidata agora nas últimas eleições, quem é Dani Portela? Ó, eu sempre me apresento assim, né? Eu sempre digo, Dani Portela, é, antes de tudo, é uma filha. Eu sou filha por adoção de um ex-preso político da ditadura Uhum. militar brasileira. É desse lugar que eu vim, de um homem que foi torturado, que ficou estéril. E foi o desejo de aumentar a família que fez com que eu viesse para uma família sempre muito politizada, né? Então, eu cresci nesse ambiente com alguém que sempre buscou a justiça social como um princípio. Então, eu sou filha do processo de redemocratização do nosso país. Isso me traz um grau de consciência política desde a minha infância. Acho que Dani Portela é filha de seu Eri, Dona Dena, filha adotiva. Eu falo isso com muito orgulho, porque eu acredito que a adoção é uma escolha, a adoção é uma decisão de formar uma família. E no meu caso foi uma adoção de uma forma de fazer essa família crescer. Então, Dani é filha, Dani é mãe. Hoje, o meu pai, por adoção, ele faleceu em 2016 e minha mãe, desde então, ela vem apresentando um quadro de Alzheimer. Então, hoje eu sou mãe da minha mãe, que tem 84, vai fazer agora, na próxima semana, 85 anos. E sou mãe de Alice, com 21 anos, e recentemente a surpresa de ter sido mãe novamente de Jorge. Jorge vai fazer um e eu vou fazer 50. Então é um desafio quando você já não mais esperava atravessar a maternidade num momento político como esse. Né? Então, quem é Dani Portela é uma filha, é uma mãe, mas a minha essência é uma pessoa que, desde a infância, nunca se conformou com injustiça. É, Dani, eu vou ler aqui algumas pautas que você defende, certo? Você falou aí sobre a defesa, né, ser uma pessoa justa, além dos outros atributos, né? Mãe do Jorge, que a gente estava até conversando aqui, né, antes de começar o programa, um bebezinho de 10 meses, né? Eu vou ler aqui algumas defesas suas, algumas pautas que você defende, como a inclusão da história afro-brasileira, né, indígena nas escolas, a questão ambiental, né, em relação ao muro construído na praia do Pontal do Maracaípe, aí violência contra as mulheres, fim da escala 6 por 1 e tantas outras coisas aí que você defende, né? Então, o que você acredita diante dessas pautas, dessas lutas, que traz mais benefício para a população? Olha, todas essas pautas, elas têm um elo, uma ponte. Que a ponte, na verdade, são as águas do rio por onde eu me movimento. Que é a redução de desigualdades. Eu Sim. entendo que essas desigualdades sociais, que são profundas no nosso país, no nosso estado, nas nossas cidades, elas vêm de um tripé de classe social, de gênero e de raça. Nós vivemos num país desigual entre ricos e pobres, entre homens e mulheres, entre pessoas negras e pessoas não negras. Então a gente tem que admitir justamente esse princípio desse tripé que estrutura todas as demais desigualdades no nosso país. Então, enfrentar e reduzir as desigualdades é a nossa atuação. Então, para todas essas áreas que você falou, nós somos um mandato que vai estar ao lado de trabalhadores e trabalhadoras, por isso a gente não poderia deixar de pautar o fim da escala 6 por 1, uma proposta acertada do nosso partido do PSOL, da deputada federal Érica Hilton, uma das melhores eleita pelo Congresso em Foco, a melhor deputada federal. Você destacar
num mar de mais de 500 deputados e deputadas do país inteiro, você tem uma travesti negra de São Paulo, uma mulher que tem uma história potente, se tornar uma das melhores deputadas do país. E Érica fez esse debate junto com um grupo chamado VAT, que é Vida Além do Trabalho. Para você que está acompanhando, né? É como a gente trazer para o legislativo o debate no mundo de trabalho. Hoje em dia, praticamente a gente vive para trabalhar e não trabalha para viver. Isso. Então, a vida além do trabalho é a partir daquelas horas todas que se trabalha, e nessa escala que você trabalha, inclusive até o sábado, o que é que você vai ter de tempo livre, contando com deslocamento? Recife, por exemplo, representa o maior congestionamento do país, é o segundo pior trânsito do país, a gente só perde para São Paulo. Então, assim, você fora as horas de trabalho, a jornada que é longa, quantas horas o trabalhador, a trabalhadora, ele leva se deslocando para ir e voltar do trabalho e colocando no sábado? O que é que você faz para além disso? Para as mulheres, a gente precisa discutir igualdade de gênero e a divisão injusta do trabalho doméstico. Porque nenhuma mulher, mãe, trabalhadora, ela chega em casa e vai botar a perna para cima e esperar o dia seguinte para trabalhar. Ela chega em casa, no tempo que resta, tem que dar conta, geralmente, de todo o trabalho de cuidado que, desde o século XIX, dos séculos passados, recai sobre nós. São as mulheres que cuidam dos mais velhos, das crianças, da casa, dos doentes, dos idosos. Isso, século XXI. As mulheres continuam exercendo esse papel. E os números mostram, esse meu pai por adoção era estatístico, então eu sou uma professora de história que adora número. Os números mostram que nós trabalhamos cerca de 20 horas semanais. Minha gente, é muito tempo a mais do que os homens que dividem com a gente, por essa sobrecarga. Então, essa mãe que é trabalhadora, muitas vezes mãe solo, chefe de família, o que é que ela faz para além do trabalho? Que horário ela vai ter direito a esporte, a cultura, a lazer, a dar atenção ao seu filho? Então, pautar o fim da escala 6x1 é pautar a melhoria na qualidade de vida, não só do que a gente chama de classe trabalhadora, que é todo mundo que trabalha, certo? Mas também muita gente diz, isso pode diminuir a produtividade. Não, vários países implementaram e mostram que é o contrário. Aumenta a produtividade, o trabalhador e a trabalhadora vai adoecer menos, vai faltar menos ao trabalho, porque vai ter algum respiro de vida para além do trabalho. Então, isso é pautar, enfrentar a desigualdade entre classe social, porque os trabalhadores que estão nessas escalas são os que recebem os menores salários, que estão no comércio, que são assalariados, que vivem com salário mínimo. Então, dessas pautas, você diz, ensinar a escola, cultura afro-brasileira na escola, enfrentar o racismo, que é a base que estrutura essas desigualdades. A maioria desses trabalhadores são pessoas negras, trabalhadores mais precarizados, entregadores por aplicativo, que não têm direito nenhum, terceirização das vidas. São pessoas que, veja, olha a dicotomia. A maioria são jovens que figuram os maiores índices de desemprego entre 18 e 24 anos, dirigindo uma bicicleta, né, guiando uma bicicleta, geralmente uma bicicleta locada, de um grande banco, de uma grande empresa. A grande maioria não tem sequer a própria bicicleta, entregando comida estando com fome. Essa é a realidade da precariedade da vida e do mundo do trabalho. Então, a gente não dá para fingir que isso não está acontecendo. Então, enfrentar desigualdade de classe é isso. E a maioria dessas pessoas são negras. É a gente se deslocar na nossa cidade e não se conformar vendo famílias inteiras indo viver nas ruas. Então, quem são essas pessoas? Então, quem são essas mães que vão dormir sem ter certeza que se alimentam seus filhos? Então, a minha atuação, ela vai nesse sentido, entendendo que essas desigualdades, elas têm classe social, elas têm raça e elas têm gênero. Então, promover uma cidade que seja mais justa e igualitária precisa pensar em todas as políticas públicas de maneira interseccional, interligada. Então, se eu penso numa mulher como sujeita de direitos, eu quero que ela tenha direito à saúde, à educação, à moradia, ao trabalho, à renda, ao esporte, à cultura, ao lazer. Então, você não tem como escolher uma. São todas as políticas ligadas, entendendo que o norte, as águas por onde corre esse rio, é reduzir a desigualdade no nosso país. Entendido. Então, não dá para escolher uma, né? Uma coisa interliga a outra e todas as pautas são importantes. E aí, é isso para a sociedade. Os nossos sujeitos todos. E sujeitas prioritárias são população negra, mulheres, população LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência.
Por quê? Porque isso são maiorias que foram minorizadas. Uhum. Então, a gente não admite mais ser tratada como minoria. Mulheres, maioria da população numericamente, inclusive maioria entre as eleitoras. Falta é a gente se organizar e votar na gente. Negros e negras, maioria expressiva, 67%, segundo o IBGE. Mas quando fala de mulheres negras no parlamento, a gente não é nem 3%. Então, alguma coisa a gente precisa rever nessa estrutura. Pessoas com deficiência, pelo último censo, representa quase 24% da população com alguma deficiência ou neurodiversidade. Por que essas pessoas não estão nos espaços de poder e decisão? População LGBTQIAPN+, não vou nem dizer, né? Porque é isso. Se a gente for todo mundo que se reconhece, que se declara e que, enfim, se a gente olhar e juntar todo mundo, não dá para tratar como se a gente fosse um segmento, uma caixa. A gente está em todos os locais. Então, não tem como dizer, Dani, escolhe uma pauta, elenca um sujeito, e se você diz uma pauta, é reduzir desigualdades, entendendo que elas perpassam por todas essas trajetórias. Certo, Dani. Então, hoje, você é uma mulher que representa, né, o feminino, tanto na política, ser uma mulher negra também. Mas me diz, o que Dani, no dia a dia, faz para combater essa desigualdade? Você trouxe aqui dentro do seu trabalho, dentro da política, como deputada estadual. Mas eu quero trazer um pouquinho mais de você, da sua essência no seu dia a dia, quando você sai no mercado, quando você sai com sua família. O que é que você consegue fazer para poder combater essa desigualdade? Olha, como eu te falei, desde muito pequena, eu nunca me conformei com injustiça, né? Eu lembro que eu tinha 7 anos, meu pai me chamou para uma conversa muito séria e disse, olha, você pode ser o que você quiser na vida, mas o que você quiser ser tem que fazer diferença não apenas na sua vida individual, mas coletivamente. E aí, naquele momento, aquilo não fez muito sentido para mim. Quando eu tinha uns 9, eu decidi abrir uma sala de aula na garagem de onde eu morava para crianças menores que eu. E aí me entendi professora. Com 14, eu me formei alfabetizadora pelo método Paulo Freire. E ali revolucionou, porque Paulo Freire convida a gente a pensar o mundo de maneira crítica, a entender que alfabetizar, mais do que juntar letras e formar palavras, é ensinar a ler o mundo e a transformá-lo de maneira crítica. Então, é uma coisa que eu não perco em mim, mesmo com toda a minha trajetória, né? Fui candidata a governadora, me aproximo de um partido político, fui candidata a governadora, depois fui eleita vereadora, e depois de ter sido eleita vereadora, fui eleita deputada estadual. Então, uma trajetória que ela é considerada na política uma trajetória ascendente, né? E aí eu podia me conformar, dizer, não, estou aqui, sou deputada, eu não. Aí, recém-parida, grávida, quero ser candidata a prefeita, porque eu acho importante trazer um projeto para a cidade do Recife. Foi uma das campanhas mais difíceis para mim, porque eu fiz com um bebê recém-nascido. Então, eu comecei a fazer campanha, Jorge estava com menos de 2 meses, né? Então, foi amamentando entre uma agenda e outra, fazendo plenário, escutando as pessoas, correndo para casa para dar de mamar, acordando à noite. E essa coisa que nós, mulheres, temos. Mas aí, por que eu estou falando disso? Porque justamente no curso desse furacão, que é uma campanha política, né? Eu podia estar, não quero nem, eu já sou deputada, vou ficar aqui tranquila, mas eu não consigo meio que parar. Eu tenho uma força motriz que sempre diz que a gente pode fazer alguma coisa diferente, né? E foi justamente nessa campanha que eu estava entre uma agenda e outra, já bem cansada, voltando para casa para amamentar, aquela coisa de, eita, larguei, quase 9 da noite. Quando eu estou passando próximo de um grande supermercado, eu vi uma pessoa caída no chão. Era uma mulher e ela estava tendo como uma espécie de convulsão. Eu parei o carro, quando eu desci, o que é que eu soube? Ela estava sangrando pela boca. Era uma mulher em situação de rua, de vulnerabilidade extrema. Ela tinha furtado um sabão em pó e ela tinha sido espancada. E tinha sido colocada para fora daquele supermercado e ela estava ali e ela estava grávida. Então, é isso. Avisei em casa, ó, segura Jorge, que eu não vou chegar. E eu não consegui sair dali até resolver, né? Então, eu esperei muito tempo. E aí já vem, né? E vai, chama SAMU, aciona a polícia e toma as provas. Entrei no supermercado, chamo o gerente, eu quero as câmeras de segurança, eu quero saber o que aconteceu. E todo mundo, não foi aqui, não. E aí, quando muitas pessoas me reconheceram, né? E aí aquela questão de
E a forma como o gerente daquele estabelecimento, que é só mais um empregado, né, que não é o dono do estabelecimento, ele olhava para mim com muito desdém e dizia, não, ela está caída aqui dentro ou está caída lá fora? Foi aqui dentro? Ela não está caída aqui dentro. Ela estava caída na calçada, porque ela foi colocada para fora, né? Isso não tem nada a ver com a gente. Ela não está aqui dentro, ela está na calçada. A calçada não é pública, deputada. E aí, então, sabe aquela coisa que eu digo que eu não perdi a capacidade de me indignar? Eu não consigo olhar uma situação que eu considero injusta e de ver as várias coisas que atravessam a vida de uma mulher em situação de rua, dependente química, grávida e espancada ali no meio da rua. Eu só consegui sair quando ela estava dentro do SAMU, quando eu acionei a polícia, quando a gente solicitou as câmeras da vigilância. Então, essa coisa de não se conformar. E ali naquele dia eu digo, eu ainda acredito muito na política. Porque no dia que eu passar por qualquer situação dessa, e isso não me indignar, isso não mexer comigo profundamente, acho que eu perdi um pouco da minha humanidade. E isso faz diferença. Uma outra coisa é que eu sou uma pessoa, assim, o povo diz, você é muito simples. Não é que, eu acho que eu sou muito... O próprio nome Dani, acho que aproxima muito as pessoas. Como eu uso o nome... Flor. A Flor tem uma história, eu tenho 1000 para contar sobre a Flor, mas o Dani aproxima muito. Então, política, você fala política com leveza. Geralmente, política é uma coisa que as pessoas entendem como pesado, e você entende o político como uma autoridade. Aí, quando encontra, é aquela coisa de um aperto de mão muito formal. Muito formal, senhora. né? Comigo não é assim. Eu acabei de vindo para cá, sair de um lugar, aí o flanelinha da rua me encontrou, me deu um abraço e disse, fiz campanha para você. E eu estava andando no centro da cidade, havia um casal de idosos. Aí o senhor me viu, um casal bem idoso, o senhor me viu e disse, Dani, que bom encontrar você. Aí a senhorinha disse, chame ela deputada, chamar de Dani. Ele disse, mas não é Dani o nome dela, mas você tem que tratar ela com respeito. Ele disse, mas o nome dela é Dani. E ficaram os dois discutindo. Mas é justamente, eu disse a ele, pode me chamar de Dani, é Dani mesmo. Então, acho que, de alguma maneira, isso aproxima as pessoas, né? Isso traz para perto. E o fato de ser conhecida como a mulher da Flor, acho que a Flor ela já traz uma leveza. Flor, eu digo que tem a leveza de ser uma semente de plantio, de esperança. Eu acho que a flor é um símbolo muito importante, mas na hora que é desafiado para enfrentar a extrema-direita, para defender os nossos direitos, essa flor tem espinho. Em relação à flor, as crianças me reconhecem muito, né, e me apontam para os pais. Isso é uma coisa que aquece muito o meu coração, principalmente meninas e principalmente meninas negras. Então, é muito comum, assim, cotidianamente, alguma criança está me achando em algum lugar. E aí eu escutei uma história que me deixou muito emocionada, né? Duas, tenho várias, mas duas. Gosto de uma história, menina, viu, Dani? Compartilha aqui com a história. gente. Uma criança de uma creche que ela estava sofrendo episódios de racismo por conta do cabelo. E os meninos estavam dizendo que ela tinha o cabelo feio, o cabelo duro, e ela estava chegando em casa chorando. Ela chegou a cortar o próprio cabelo uma vez. E aí foi a professora dela, dessa creche, que disse para mim, uma aluna minha, 4 aninhos, chegou um dia, botou uma flor no cabelo. Não estou incentivando ninguém bater em ninguém, tá? Mas ela bateu nos 2 meninos e disse, agora eu sou Dani Portela, quem mexer comigo apanha. Tá. Veja, mas aquilo, ela achou que botar uma flor deu a todo ela poder. um poder de dizer, agora vocês não mexem mais comigo, né? Então, eu recebi um vídeo de uma criança de 6 anos, que o nome dela era Maria, que aí ela pegou o meu jingle de campanha, gravou e mandou para mim. Ela dizia que o nome dela agora era Maria Portela, e ela cantando, Maria Portela, Recife está comigo. Ela mandou para mim. Comigo, não é com você não, tá, Dani? É comigo. Porque eu vou ser prefeita um dia. Então, eu estava no interior, encontrei uma menina de 11 anos que disse, Dani Portela, eu assisti o debate, e meu pai deixou eu faltar aula para assistir o debate até tarde, porque eu quero ser política um dia. Aí eu disse, você tem quantos anos? 11. Ela disse, mas antes eu quero ser médica. Mas ser médica impede de ser política? Eu disse, não, política a gente faz todo dia. Inclusive, com a sua profissão, você pode atuar no sentido de reduzir as desigualdades, estando na política convencional ou não.
Então, Dani Portela é essa pessoa, falante, contadora de história, próxima das pessoas, e eu quero que as pessoas me vejam assim, porque eu quero que elas vejam a política assim. A gente está num tempo de muita descrença, de as pessoas se afastando, dizendo: eu não acredito mais na política, eu não acredito mais nas instituições. Isso é que a política define as nossas vidas. Então, eu quero que gente como a gente ocupe a política, porque senão quem diz gostar ocupa, mas não faz a política da maneira mais correta para todo mundo. Entendo, Dani. Dani, me diz aqui, qual é o teu ideal para o Estado, para o país, para o mundo, né? Eu posso dizer para o mundo. Porque sempre que eu olho, a política ela se faz nos municípios, né? Na cidade que a gente vive, no bairro que a gente mora, na nossa rua, na nossa escola, aonde a gente professa a nossa fé. É o chão que a gente pisa que a gente começa a exercer a política, né? E aquelas ações, elas reverberam, tipo, a gente não vive numa ilha. O que a gente fizer aqui vai repercutir no Estado, vai repercutir no país, e vai reverberar e ecoar no mundo, né? Então, acho que essa luta pelo enfrentamento das desigualdades, principalmente depois de uma pandemia, o mundo viveu uma coisa que, para a geração da gente, foi uma coisa inimaginável, que foi a pandemia do Covid-19. Acho que todo mundo lembra muito, nos marcou profundamente. E muita gente dizia: é uma pandemia, é um vírus. Então, está todo mundo no mesmo barco, o barco da Covid-19. E eu sempre disse: não, está todo mundo no mesmo mar, mas os barcos são muito diferentes. Uns atravessaram no transatlântico, num negócio bem grande, tipo o Titanic, e outros num barquinho pequeno, outros num bote, outro agarrado em tábua, e milhares afundaram. Assim, perderam as suas próprias vidas, né? Então, não foi igual para todo mundo. E não foi igual no mundo inteiro. Então, tantos desafios que surgiram depois da pandemia que escancararam. Não inaugurou as desigualdades. Escancarou. No nosso país, quando dizia: fique em casa. Só que uma população enorme em situação de rua nem casa tinha. Lava as mãos. Hoje, a maioria dos bairros da cidade de Recife vive rodízio de água. Chega água um dia, na torneira falta 2. Tem lugar que chega água um dia, falta 5. Tem lugar que é um dia para 10. Então, a água, lavar as mãos, gente, a água é para beber, é para cozinhar. Então, assim, lave as mãos, fique em casa. Trabalho remoto. Quem tem acesso a dados de Wi-Fi nas periferias, gente, é o celular. É um celular, às vezes, para a família todinha, dividindo um pacote de dados que, se botar uma coisa pesada, acaba. Então, isso escancara o tamanho da desigualdade que a gente vive. Então, acho que a gente pode fazer ações no sentido de promoção de igualdade racial, de igualdade de gênero, de desigualdade entre as classes sociais. Eu construo um sonho, sabe? Acho que a gente tem que começar a debater reforma política. Não dá mais para mulheres serem convidadas a ter uma cota nas cadeiras das candidaturas. Um percentual de 30%, seja nas cadeiras, seja no fundo. A população negra tem uma cota para ter uma representatividade. A gente quer paridade de gênero nos assentos dos eleitos. Vários países fizeram isso. Tem que ter coragem para pautar isso no Brasil. Não dá mais para fazer uma foto e essa foto da política ela ser majoritariamente de homens mais velhos, brancos. Isso. E quando tem alguém jovem, eu desafio que ele não seja neto, filho, irmão de alguém que já está na política. Então, se a gente quer mudar a fotografia do poder, a gente precisa fazer uma reforma política profunda, porque eu sonho com o dia que o nosso país vai ser presidido por uma mulher negra. Não existe democracia sem mulher, né, Dani? Sem feminismo não há democracia, não há. Com racismo não há democracia. Então, a gente precisa ter um compromisso real de enfrentar essas pautas de maneira profunda. Dani, tu relatasse aqui que recebia bastante vídeo das crianças, né? Mas como é, né? Como é que você enxerga hoje, atualmente, certo, a relação entre os políticos e os seus eleitores? É uma pergunta que eu não posso generalizar a partir das outras pessoas, eu posso falar a partir da minha experiência, mas de maneira mais ampla, a gente tem vivido nos últimos tempos, de 2013 para cá, um certo descrédito da política.
Acho que o fruto daquelas manifestações lá atrás cresceu uma coisa meio que, eu não sou da política, eu não gosto da política, eu quero me organizar. Uma negação à política que levou ao fortalecimento de setores da direita, da extrema-direita. E acho que a superficialidade das redes sociais, daquelas pessoas que não querem ler mais do que o título, não querem se debruçar para ler profundamente, não querem ler a obra inteira, querem olhar só a capa. Então, acho que tudo isso, a gente viveu um momento de uma crise política e institucional, principalmente entre os mais jovens. Então, se você olha para os números, há uma abstenção, né? Um número de votos brancos e nulos, principalmente entre eleitores mais jovens, que se sentem distantes. E aí, como é importante você estar falando disso constantemente. Então, quando eu lanço uma candidatura para demarcar um campo, para dizer, vai ter mulher nessa eleição, a gente precisa estar renovando essa esperança, porque se você olha, eu fui candidata a governadora em 2018. A gente está falando de 2024. Uhum. Então, em 2018... 6 anos depois. 6 anos depois, se você não volta a disputar a eleição majoritária, quem votou em você em 2018 foi jovem, cresceu. Hoje, as pessoas que começam a votar, elas tinham 10 anos de idade. Então, há uma certa descrença. Então, eu atuo no sentido de tentar tornar a política mais leve, de tentar aproximar. Eu sou uma professora. Eu sempre digo que no dia que eu não estiver, eu estou deputada. Mas, Dani, o que é que você é? Professora. É para a sala de aula que eu volto. O meu poder transformador é o que Paulo Freire diz, que é a educação. Ela sozinha, ela não muda o mundo, mas ela muda as pessoas. E as pessoas podem mudar o mundo. Eu acredito muito no poder da educação. Então, mesmo como parlamentar, eu faço uma atuação pedagógica, né? Numa pedagogia freiriana, de botar eu gosto de fazer plenárias de participação popular. Por isso que eu falei em retomar o orçamento participativo. Eu gosto de andar, de ouvir as pessoas, de dialogar, de botar o rosto para alguém dizer, é tudo igual. E eu dizer, vem cá, eu não sou igual, não. Fale o que é que você acha. De dar o rosto para escutar. Acho que a gente tem que ter mais trocas, sabe? As pessoas, elas precisam ver sentido de mudança na própria vida delas. É olhar um governo federal, por exemplo, o governo de Lula, e dizer, retomou o Luz para Todos, o Minha Casa Minha Vida, eu voltei a ter acesso a financiamento, não estava tendo ampliação de política de cotas, eu estou tendo acesso à minha vaga na universidade, que vai fazer diferença na minha família, tem programas sociais sendo retomados. Então, as pessoas precisam ver diferença na vida delas. Não adianta mais a gente ficar na política no campo simplesmente das ideias. Eu acho que a gente tem que fazer transformação real. Então, a minha relação com os meus eleitores é de muita proximidade, de confiança e proximidade nesse sentido de permitir que as pessoas me encontrem e, inclusive, falem o que pensam, até de não gostarem da política. Então, acho que eu me abro muito a conversar. Aí diz, você fica muito com criança, com adolescente, eles nem sequer votam. Eu disse, não estou falando sobre voto. A gente não disputa voto, a gente disputa mentes, corações, consciências, projeto de presente e de futuro. Isso. Por isso eu acredito na educação. Isso, eu ia até fazer uma pergunta. Tu acha que essa falta de votos da parte da juventude é porque eles não se sentem representados, né? Porque a gente está numa era digital. Esse público está todo dentro do Instagram, né? Do TikTok, mas a gente entende que existe aí uma falta de presença na hora do voto desse nicho, né? Dessa juventude. Mas será que eles ainda não encontraram um representante na política que pudesse, assim, dizer, vou sair de casa, vou votar, visto a camisa? Quando não é obrigatório, né, dos 16 ao 18, você tem todo um papel para fazer. Eu acho que é um papel de formação, de a gente discutir nas nossas escolas. A democracia, que é uma palavra que a gente enche tanta boca para falar e achava que estava tão consolidada, ela se mostrou em crise.
E todo o que a gente tem visto recentemente de tentativas de golpes, de ataque à democracia, eu não estou falando justamente da ditadura militar em 1960, estou falando no ano passado. Então não dá para dizer isso não tem nada a ver comigo, sabe? Acho que a gente precisa. Eu sou professora de história, então acho que a própria reforma do ensino médio, que reduziu a carga horária de disciplinas como sociologia, como filosofia, como cultura e arte, como isso traz essa coisa propícia da juventude questionadora, de motriz revolucionária de grandes mudanças. A gente precisa trazer isso de volta para as escolas. Sim. É preciso que desde muito cedo a gente compreenda a importância do exercício democrático. Eu digo sempre às mulheres, gente, para a gente votar, muitas morreram antes de nós, o movimento sufragista. As mulheres no Brasil, a nossa história de voto é muito recente. Para votar aqui no país, precisava ser casada, certo? Ter autorização do marido. Se fosse viúva, precisava demonstrar renda para votar. E a gente não está falando em séculos e séculos passados, não. Estou falando do início do século XX. E para ser votada foi outro desafio. Então, assim, eu represento uma luta que eu digo que não é só feminina. Eu sou uma mulher organizada no movimento feminista. E aí, até para quem não gosta, ou não gosta da palavra, ou não gosta do termo, mas é por conta do feminismo que a gente está aqui. Que as mulheres puderam sair de casa, usar calça comprida, por exemplo, sair de casa. Gente, a lei eu morro de rir, porque, enfim, divórcio, né? Assim, laqueadura de trompas, né? Acabei de ter meu filho. Veja, até quantos anos atrás? Pouquíssimos anos atrás, nós precisávamos da autorização do marido para fazer uma laqueadura de trompas no seu corpo que vai gestar e parir. Então, assim, olha a legislação do nosso país. Eu estou falando de uma legislação que mudou recentemente. Então, é o fato de a gente estar pleiteando direitos iguais que a gente pode ir para o mercado de trabalho, estudar, ter condições iguais. E mesmo com toda essa luta, a gente ainda trabalha mais e recebe os menores salários. Então, ainda recebe menos desenvolvendo as mesmas funções. Então, tem muito a enfrentar. Quando o Brasil finalmente elegeu uma mulher presidenta, a gente viu tudo o que aconteceu com a presidenta Dilma. Assim, todos os ataques em razão dela ser mulher. Por isso, hoje, a gente tem discutido muito um conceito chamado violência política de gênero. Ela tem uma especificidade. E para estar na política, eu desafio alguma mulher, independente do campo partidário, que teve na política e não tem uma experiência de violência para contar. Verdade. Verdade. E só em se envolver com a política. Eu sou estrategista digital, trabalho com política há 10 anos e se a gente sentar para conversar alguma coisa a respeito, eu tenho também experiências para lhe passar. Então, assim, pelo fato de ser mulher, estar num ambiente onde os homens dominam, a gente sempre faz sofrer esse preconceito, né, Dani? É isso. Sempre vai. E aí é isso, é não se curvar, entender que o preconceito, a gente precisa dar nome para ele, né? Que é isso, o preconceito de raça é o quê? A discriminação, é racismo. Então, racismo em várias espécies. O preconceito de gênero é o quê? O machismo. Isso. Então, o preconceito contra a LGBT, a homofobia, a LGBTfobia, a gente precisa dizer, porque as pessoas elas acham que não é isso. Então, não, você está fazendo mimimi, não é bem assim. Então, se a gente quer realmente lutar em condições de igualdade, nós precisamos de uma luta que não seja individual. Não pode ser de Kate, de Dani, tem que ser uma luta coletiva. E tem uma frase do movimento de mulheres que eu gosto muito, que é: quando uma mulher sobe, ela puxa a outra. Uma sobe, puxa a outra. Entendendo que isso fala um pouco de ancestralidade, né? De mulheres que vieram antes de nós, que abriram os caminhos para que hoje eu estivesse aqui. Quantas mulheres vieram na política, em áreas profissionais, desbravando anteriormente a gente? E quantas virão
depois de nós, né? Sobre isso. É sobre isso. Gratidão a todas. Dani, a gente está terminando, mas eu sempre faço um quadro com todos os meus convidados, que é o quadro de você para o mundo, certo? São 3 perguntas e eu queria que você respondesse como um bate-bola mesmo, certo? O que vem na cabeça. Então, Dani, a primeira pergunta seria, para você, o que é política? Política é fazer diferença na vida das pessoas. Dani, se você acordasse um dia e toda a sua história fosse apagada, toda a sua trajetória, as lutas, defesas, todas as pautas que você já defendeu um dia, mas você conseguisse recuperar 3, pode ser momentos, pessoas, o que você recuperaria da sua vida? Na história da minha vida, em primeiro lugar, podem ser pessoas, histórias ou... Momentos. Certo. Complexo. Eu sou uma pessoa prolixa. Vou tentar ser bem resumida. Não, vou tentar uma por cada perspectiva, assim. Se eu pudesse recuperar uma pessoa, acho que eu recuperaria meu próprio pai. Apesar dele ter falecido idoso, ele faleceu vítima de chikungunya. Então, isso é uma coisa que me traz um inconformismo, né? A gente viver no estado que as pessoas morrem porque foram picadas por um mosquito. E na época que meu pai faleceu foi quando teve aquela síndrome congênita da Zika vírus, causada pelo Zika vírus, da microcefalia, né? Então, como isso também me move para a política, hein? Saber que essa desigualdade faz com que as pessoas percam a saúde e a vida no nosso país, né? Então, acho que se eu pudesse recuperar alguém, meu pai foi alguém que sempre me estimulou muito para a política e ele não teve a oportunidade de me ver candidata. Então, sabe aquela coisa quando você chega num debate e você diz, o meu pai estaria muito feliz se estivesse aqui. Então, acho que ele seria uma pessoa, todo dia de apuração de eleição, eu sempre amanheço lembrando dele. Eu tenho uma conexão muito forte e acho que se eu pudesse trazer alguma pessoa de volta, traria ele. Assim, acho que como uma pessoa que tem uma representação forte para mim na política, né? É uma pauta que eu não abriria mão. Se apagassem tudo, é a pauta racial. Porque eu acredito que o racismo ele é a base que todas as desigualdades vão se estruturando em cima da desigualdade racial, né? A gente vem de um país que se formou e se forjou em cima da escravização dos povos, né, e de aniquilamento dos indígenas, dos povos originários, dos chamados povos tradicionais. Então, se eu pudesse elencar uma, eu elencaria essa, porque eu acho que essa é a pauta estruturante de todas as outras. Quando eu olho para os números e digo, por que na pauta da saúde quem mais morre de causas naturais são pessoas negras? Mas por que também são essas pessoas que mais morrem de causas violentas? Porque recentemente, em todas as ações violentas da polícia, majoritariamente são pessoas negras. O presídio, o cárcere, tem uma cor, são pessoas negras. A política de drogas que encarcera maciçamente o filho de quem? De mulheres negras. Mulheres que morrem ao parir em pleno século XXI. A maioria das pessoas analfabetas, a maioria das pessoas desempregadas, a maioria das pessoas em situação de rua. Então, a desigualdade do nosso país tem o rosto de uma mulher negra de baixa escolaridade. Então, se eu tivesse que escolher uma, assim, apaga tudo, essa. Porque eu acho que a luta por igualdade racial, ela é uma luta central para a gente ter uma sociedade mais justa e igualitária para todas as pessoas. E acho que um momento recente que eu traria de volta essa coisa a coisa da maternidade, né? Eu fui mãe pela segunda vez e eu amamento agora pela segunda vez e acho que um momento que é muito forte para mim é esse olhar e essa cumplicidade que se constrói com o seu próprio filho. Mas, ao mesmo tempo que eu olho para esse olhar e para essa cumplicidade, né, eu trago pautas importantes para falar sobre justiça reprodutiva, sobre direitos sexuais e reprodutivos. Eu escolhi ter filhos. Mas e as mulheres e meninas e milhares que engravidam e que gestam fruto de uma violência, de um estupro e meio que
o poder do Estado as obriga a ser mãe, né? Então, aquela pauta do criança não é mãe. Então, acho que essa pauta da maternidade forçada para alguns grupos sociais, ela precisa ser enfrentada. Assim, eu digo que o debate nunca foi sobre a vida, foi sempre sobre o controle do nosso corpo, do corpo das mulheres. Então, acho que eu me movo de tudo isso pelas nossas vidas, pela vida de milhares de nós. Lindo, Dani. Bora lá. Dani, olha para cá, para essa câmera, e passa um recado de Dani para o mundo. Olha que Recife adora falar para o mundo, viu? Nós, megalomaníacos. Sim, sim. É isso. Acho que a gente vem de uma cidade que tem uma representação muito forte, né? A gente tem uma ancestralidade muito grande, de um território muito potente, e acho que o recado que a gente pode passar para as pessoas é não perder a esperança, sabe? Acho que o mundo ele tem ficado cada vez mais difícil e a gente conviver com os diferentes, então o aumento da ultradireita, a ascensão do que a gente chama de bolsonarismo, chegou tão perto da gente, nas nossas famílias, nos nossos amigos. Então, acho que um desafio é como a gente convive com a diferença, sem abaixar as nossas bandeiras, fortalecendo a democracia e tendo esperança que a gente vai chegar em dias melhores. Acho que eu termino com uma frase de Paulo Freire, que eu gosto muito, que diz que a esperança ela tem que ser como ar para a gente. A esperança é o ar que eu respiro. Se não tiver ar, eu morro. Se não tiver esperança, não tem por que continuar. É isso. Muito bom, muito bom. Dani, eu gostaria de lhe agradecer. A gente está chegando no finzinho, gente, de mais um Política de Leve. Gratidão pela sua presença. Foi muito bom ter aqui você com a gente. Eu tenho certeza que o público também vai gostar, certo? E obrigada. Até o outro momento, viu? Vou lhe convidar de novo. Me chame, Kate. Obrigada. Obrigada a todo mundo que está assistindo. Política tem que ser assim mesmo, com leveza, com naturalidade. Quem quiser acompanhar as nossas pautas, o nosso trabalho com tantas atuações, chega nas nossas redes. É Dani Portela Pessoal em todas as redes sociais. Estou esperando você lá. É isso, gente. Acompanhe Dani e nos acompanhe também, viu? Tchau, tchau. Até a próxima. Você, vereador e vereadora, eleito ou reeleito, te espero lá no Caju Sertão para você passar um dia comigo no workshop Meu Mandato. Um dia exclusivo, com conversas e conteúdos sobre comunicação política e posicionamento digital. O link da inscrição está aqui embaixo. Se você ainda não fez, aproveita essa oportunidade.